sabe, um tipo de mantra, mas não saiu. Pode já basta, sim. Queríamos falar no sentido em que a maneira de fazer, como eles fazem lá, usando as folhas para mensagens. Então, o interessante foi assim, que essa foi uma exposição de arte atual, contemporânea, em Katmandu. Mas as pessoas de lá, uma resposta um pouco para você, as pessoas lá, o que mais compreenderam era justamente essa, por causa de semelhanças de culturas antigas. Tinha um filme, havia muito comentário sobre isso, não? E lá, é pena que não dá, mas quando vai assim ao redor, tem aqueles, como você chama, singing bowls. São um tipo de coisa de metal que... Não, você vai dando. Né? É feito de muitos metais. Então, então isso tinha esse barulho. Então, de vez em quando, certas coisas perduram quando vistas em outras condições. Não? Então, isso suscitou muita conversa sobre se essas culturas, como que existem, os problemas que tem, etc, etc. Não saiu bem, mas tudo bem. Já pronto. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Oi, boa noite. Meu nome é Michele, sou jornalista. É para a Isabela a minha pergunta sobre o trabalho com a sua família. A minha pergunta é como que você mantém um distanciamento, apesar dessa proximidade, de todo o sentimento, porque eu também tinha vontade de fazer um trabalho parecido com a minha avó, que ela faleceu já há um ano, infelizmente eu não consegui fazer, porque eu tinha essa dificuldade, ela era palestina, e uma vez eu li um livro, The Immigrants, não sei se tem traduzido, do Sebald, e se seria o título Os Imigrantes, mas ele falava mais ou menos sobre a imigração, e ele misturava memórias de família, documentos, com um pouco de ficção. E a minha ideia era fazer isso com a minha avó. Mas, na hora de fotografá-la, tinha um problema, porque foto de família, sempre na minha família, foi foto de... Bom, foto de família como na foto da família de todo mundo posado no dia de uma festa, geralmente, né? Essa coisa da pose muito. Então, toda vez que eu pegava a câmera, as pessoas atuavam dentro de casa, não era muito natural. Eu também não me sentia natural fotografando dentro de casa, era estranho. Aquela invisibilidade, né, que o fotojornalista tenta ter para não interferir na cena, ficava quase impossível dentro de casa. Então, a minha pergunta é se isso passou pela sua cabeça, se você se preocupa com isso, como você faz para evitar. Porque nas fotos eu vejo, algumas parecem construídas, pensadas, não tão espontâneas, mas outras você quase que some ali, que é espontâneo, aquelas da mesa, principalmente. Então, nessa questão, se você para pensar nisso, se isso também te incomoda algumas vezes, como que você trabalha isso? Então, quando eu comecei a fotografar, assim, dentro de casa, eu tinha uma preocupação muito grande de tentar não interferir no que estava acontecendo, assim, porque tinha essa vontade de pegar exatamente como era, como que estava acontecendo, assim. E na verdade, com o passar do tempo, assim, eu lembro que no começo a minha avó, ela não gostava, ela falava: não, para de me fotografar, você só me fotografa em momentos que eu não estou bem, porque ela estava de pijama, ela tinha acabado de acordar, ou ela estava, sei lá, estava com o cabelo desarrumado, né?
E aí, com a minha mãe também tinha uma mesma coisa, assim, de tipo, eu não gosto muito dos momentos que você faz a foto, porque eu não me sinto muito bem. E aí, mas de um tempo para cá, assim, eu comecei a meio que desapegar um pouco, assim, de tentar, na verdade, me desapegar totalmente de tentar não estar ali, não perceber que eu estou ali, assim, porque mesmo eu tentando não estar ali, eu estava ali, e então isso agora tem ficado muito presente. Então tem muitas fotos que realmente são momentos de minha mãe está ali, não sei, lavando a louça e ela não vê e eu tiro uma foto. Mas tem muitas fotos que eu falo, mãe, vem aqui nessa luz, mãe, vamos ali em cima numa construção que tem atrás da casa dela, que a gente fez umas fotos. E eu não tenho problema nenhum em fazer isso, assim, porque acho que faz parte desse processo e faz parte do que a gente está tentando buscar, né? Mas você perguntou do distanciamento, né? Eu acho que não tem distanciamento nenhum, assim, na verdade. Eu achei que tinha muito distanciamento, assim, eu falei, não, estou fazendo, agora eu vou começar a fotografar, agora eu não sou mais filha, sou a fotógrafa. Mas, na verdade, isso é impossível, assim, porque todo momento que eu estou ali, eu uso uma câmera pequenininha, então isso me ajudou muito, na verdade, a câmera pequenininha, porque a câmera grande que eu tinha, eu não me sentia bem com ela, porque ela é um negócio gigante, que aí, para fotografar, acabava que ela era muito mais vista do que essa pequenininha. Então, a pequena, quando eu vou para a casa da minha mãe em Itajaí, eu geralmente fico lá com a câmera no pescoço. Então, eu chego lá com a câmera e fico com a câmera. Tem vezes que eu não tiro nenhuma foto durante o dia, mas tem vezes que a gente faz alguma coisa. Qual câmera que é essa pequena? É uma da Panasonic Lumix, que é uma pequenininha, assim, Lumix GX8. Ela é bem pequena, assim, ela é desse tamanho. Ontem eu estava comentando com a Maureen isso, que a câmera digital, ela é mais pesada, ela é maior do que era de filme, então ela acaba sendo ainda, né? Nesse caso também era o que me incomodava com a minha avó, com meus tios. Essa câmera grande incomodava eles, incomodava a mim também. Outra coisa que eu ia falar, você conhece o trabalho daquela Alessandra Sanguinetti? Sim. É muito legal, assim, de família também. Eu ia comentar aqui, lembra um pouco. O trabalho dela tem me inspirado bastante, assim, nos últimos tempos, porque essa coisa de você tentar buscar criar sentimentos, assim, criar momentos que talvez, se você não desse esse primeiro passo, eles não iam acontecer no dia a dia, né? Isso, acho que foi isso que faltou para mim um pouco, pegar ela e falar, vem aqui nessa luz, faz isso, aquilo, com medo, porque estava com medo de interferir, mas na verdade é uma interferência necessária, porque é um trabalho autoral, né? Não é só documental. Então tá aí, é isso, obrigada. Alguém mais? Um momento espontâneo, você pegar uma certa essência da coisa. É a comicidade, por exemplo, saber ser cômico. É muito difícil ser cômico, uma pessoa em cena, porque é de uma sutileza inexplicável. Então, eu acho que o momento em que raríssimo mesmo, você capta um momento totalmente espontâneo. Eu trabalho em vídeo, eu acho pior ainda, porque uma fala, um gesto. Então, esses são momentos muito raros e muito preciosos, não? Então, com a família, deve ser muito difícil. Eu acho que eu não saberia fazer com a família um trabalho, não? Mas talvez é heróico, não? Porque você mexe com você mesmo, não? Então. É isso? Mais alguém? Aproveitar? Não? Bom, queria agradecer então. Quem é fotógrafo aqui? Olha, um monte de gente. Que coisa mais interessante. Não, e quantas pessoas? É difícil achar trabalho? Ela está perguntando, é difícil. Às vezes fazem outras coisas para poder
Isso eu acho que é assim no geral, não? Mas faz parte, não? Boa noite, meu nome é Magna. Na verdade é assim, eu sou fotógrafa amadora, mas eu tenho outra profissão que pode sustentar o meu aprendizado, porque é muito difícil você abrir mão, certo? Pela questão financeira. Eu acho que o meu caso deve ser de alguns aqui, porque realmente a minha paixão pela fotografia, ela foi crescendo gradativamente. Só que eu tenho certeza que vai chegar um momento que eu vou ter que abandonar outra profissão, que já passou a incomodar. Porque aqui ficou, que me sustenta, já não me traz a satisfação, que nem o que está deixando de ser amador para se tornar profissional. E nos espaços que eu comecei a circular, muito timidamente, nem sei como é que estou falando aqui hoje, essa questão, a gente conversa com vários profissionais, e a dificuldade realmente, a concorrência, né, a essência da foto, né, realmente a qualidade, o rigor também, como é colocado. Comecei a observar as falas dos profissionais que estão aí na estrada há muito tempo para poder se colocar num bom trabalho. Então, era isso, essa questão, e é difícil. Porque também, quando você mencionou o negócio da imprensa, eu acho que para homens e para mulheres isso está muito... Porque, geralmente, a imprensa, de vez em quando, é a própria pessoa que faz a reportagem, que faz a foto. Então, isso já não é mulher, já é a situação. Está difícil, mas é um malabarismo que faz parte com esse mundo acelerado. Então, tem que saber se posicionar e talvez até um estímulo para, dentro dessa loucura do dia a dia, você não preservar, não gosto da palavra, ter uma parte em que você pode mostrar intimamente. Porque, vamos dizer assim, esse negócio, início do século XX, a posição da artista era o artista que tinha pouquíssimos meios, sofredor, poético, tuberculoso, etc. Estou exagerando um pouco, mas nem muito. Então, essa era a artista, não era uma pessoa que ganhava dinheiro. E o negócio de ganhar dinheiro é uma coisa também, uma novidade que está um pouco demais. Um pouco demais mesmo, não? Entende? Porque quanto você ganha. Então, isso tem que ter cuidado de não pôr isso assim demais monetariamente. Senão, perde o porquê. Entende? Então, eu acho que todo mundo, até pessoas muito assim, de muita trajetória, está muito difícil, não? Mas é a época que a gente tem que andar com a coisa e saber como fazer esse malabarismo. Não? Mas é interessante tanta gente ser fotógrafo, eu acho fantástico. Não? Acho que vale a pena recuperar uma coisa que a gente falou hoje de tarde. Acho que vale a pena recuperar uma discussão que a gente fez hoje no almoço com a Vanessa e o Maurício, que é a questão do mercado. Dos anos 90 para os anos 2000, eu acho que com o desmanchamento do mundo político, civil e um pouco mais humanizado, o mercado tomou conta de todas as relações, de todas as formações sociais, e a importância da visibilidade, de se colocar no mercado, ela se coloca até de uma maneira impositiva, né? Você não pode ser fotógrafo, você tem que ser o melhor fotógrafo, com o melhor preço, com a maior visibilidade, na melhor galeria. Você já tem que nascer com uma estrela, e isso deixa quem não alcança isso tão frustrado e tão marginalizado que você não se sente à vontade para produzir, né? Então, essa questão de ter uma profissão que te deixa à vontade para fotografar por amor,
É o que o fotógrafo faz, né? Então ele faz um pouco da imprensa para poder fazer um trabalho íntimo dele. Ele faz um pouco de comercial, um pouco de design gráfico, um pouco do que ele souber, dentista, advogado, malabarista mesmo, porque a fotografia, a arte em geral, ela nunca foi patrocinada por ninguém, né? A não ser pela igreja e hoje pela academia, talvez. O artista sempre teve um papel de incomodar, né, de questionar o momento em que ele vive, de questionar a sociedade em que ele se situa, e ele não é um cara bem-vindo, né? Você não vai patrocinar um artista que questiona o modelo. Então, se ele é muito inserido na sociedade, e a gente vê muitos, ele é acomodado à corte, né? Ele está ali para sustentar os valores do poder, do momento, do mercado, né? Então, ou você produz uma arte que vende e é sempre igual em qualquer lugar, em qualquer hora, ou você incomoda. Então, isso a gente tem que ter também claro, que um artista crítico, questionador, nunca vai ser bem-vindo ou ele está no lugar errado, né? Acho que isso é uma contradição. Em várias mutações, muitos arquitetos são desenhos gráficos, designers gráficos, não? Então, tem parentescos que as pessoas vão, porque é infinitamente difícil de ter um projeto de arquitetura, né? E a fotografia, então, tem essas profissões parentes que têm semelhanças, e isso, né, que se faz. É a mesma coisa. Eu penso que todos devem fotografar e o tempo vai fazer essa curadoria do que vai ficar, o que não vai ficar. E a foto, quando ela merece, quando ela realmente tem um conteúdo, ela dá um jeito de circular. Ela é impressa num panfleto, chega na mão de alguém, a pessoa descobre e resolve resgatar. Então eu não tenho mais muita preocupação de fazer o marketing do trabalho que eu faço, por exemplo. Eu boto uma boa foto no mundo e ela mesmo vai abrindo seus caminhos. E algumas vão bem longe. Teve uma que foi para a Rússia, eu falei, puxa, que massa, né? Saiu aqui de Curitiba e foi parar lá e tudo. E então, assim, eu acho válido que todo mundo se expresse, que todo mundo fotografe, que eu acho lindo de acompanhar Instagram e ver as pessoas se expressando, porque aquilo traz insights pessoais para elas, né? Então é importante para ela num primeiro momento. E se tocar mais alguém, que bom, né? Obrigado. Bom, queria então... Opa, sim. Oi, boa noite. Justo que você falou o negócio de Instagram, me fez aí não sei que agora todo mundo usa e tal, mas é como um vírus da fotografia, de repente assim, tuas fotos, todo momento, e aí a foto acho que perde de alguma maneira. Eu acho porque eu faço fotografia analógica também. Então, todo o negócio do digital e, sobretudo, Instagram, acho que faz como se fosse uma cópia de um tempo muito rápido e para aí se perde nesse minuto, nesse segundo que volta nova. Então, como faz contraste isso, por exemplo, com outra fotografia, com de repente ter uma exposição física também. Se você tem Instagram, para que faz uma exposição física depois? Acho que isso é... Mas talvez uma maneira, uma vez que você faz a foto, dar um tempo intenso para você compreender o que você fez, entende? Porque muitas vezes, eu digo post-production, é uma maneira grosseira de dizer,
Mas a parte depois é muito importante no digital. Porque senão eles ficam numa massa, tudo junto. Mas você analisar realmente, é o tal de negócio de folha contato. Quando a gente fazia fotografia, nenhum editor aceitava você levar lá. Eu, às vezes, tapeava eles, não? Mas levando as fotos que eu achava melhor. Mas não era isso. Eles gostavam das folhas contato, onde você via 36 poses, 35 milímetros. Por quê? Não só. Isso é importante. E isso é uma coisa que tem que saber como fazer isso no digital. Porque ali a pessoa não só via a foto, compreendia a passagem de como a pessoa se aproximou a fazer. Isso é muito complicado. Porque essa compreensão da pessoa está na foto, digamos melhor, você vê. É como, por exemplo, a gente viajava muito, ia de ônibus assim, 50 horas, 60 horas, 3 dias. Mas as questões eram difíceis. Não, a nossa dificuldade era a facilidade, porque a gente ia ver coisas que ninguém conhecia. Quando a gente voltava, as pessoas se interessavam. É outro ponto que para vocês tem que criar um mundo hiper conhecido. Como fazer essa... vocês que sabem, eu sei que vocês sabem. Eu não saberia, por exemplo. Então, é muito importante que ela falou assim. Então, esse negócio da folha contato é a explicação dos rigores que um editor, que se vale como editor, faz isso. Então, projeção também, a maneira de mostrar. Então, esse o depois, que você talvez pode realmente entrar num processo de descobrimento. Não? Então, muito bacana isso que você está colocando, Morim. E especialmente interessante que você está tendo uma preocupação de passar para essa gente jovem uma mensagem muito positiva, porque hoje a gente vive o excesso, como você trouxe, e nesse excesso, é claro que a gente se angustia. Agora, eu acho que tem uma palavra que é muito importante, que é a curadoria, né? Curare, cuidar. Né? Tem um livro do Dimenstein, um jornalista, que fala que uma das coisas mais importantes do nosso tempo hoje é entender a importância da curadoria. A gente tem que abrir mão de coisas, a gente tem que selecionar, e para isso, eu acho, particularmente, que a gente precisa ter momentos de quietude, de silêncio, porque tudo está sendo muito dado. Então, essa angústia de você administrar, de você fazer essa curadoria de tantas frentes, ela é muito complicada. Então, eu acho que para intercalar, talvez a gente precise de momentos de silêncio. E mais, eu percebo que as pessoas muitas vezes não conversam, elas estão naquele aparelhinho e elas estão perdendo a oportunidade de conversar, de ouvir uma pessoa, né? Então, a gente precisa resgatar algumas coisas. E tem ferramentas maravilhosas hoje, sabe? Você hoje, se interessar por ler, se você se interessar por fazer releituras, você pode fazer releituras de tantas coisas que foram produzidas. Você tem instrumental, você tem ferramentas. Morim falou ali, naquela época, né? Eu sou também dessa época, anos 70, anos 80, você chegava nos lugares, tudo estava por ser feito. Então, era a abundância. Hoje, muito está feito. Então, como é que vocês, né, vão captar a essência dessas coisas todas? Exige-se um olhar mais cuidadoso, um olhar mais atento, um olhar mais profundo, quiçá, né, exatamente seja isso.
e não se dispersar com tantos gadgets, tantos aparelhinhos, tanto, porque você fica na ansiedade de administrar tanta coisa, você perde o essencial. No meu ponto de vista, eu acho que os silêncios ajudam nesse processo. E eu acho que tem uma coisa também da fotografia hoje, que quando você fala do Instagram, nem tudo é fotografia. A fotografia hoje ela é o lápis do começo do século. O que o lápis proporcionou como ferramenta de anotação, eu acho que foi uma grande revolução, né? Porque você tinha um lápis e um papel, mas nem todo mundo foi escritor ou desenhista. Nem todo mundo que usou lápis e papel virou escritor ou desenhista. Assim como quem usa o telefone para postar uma imagem no Instagram é fotógrafo, né? Você fotografa hoje para se certificar de que está comprando o repolho certo. Você fotografa para não anotar um telefone. A fotografia é um instrumento de registro imediato e que não precisa de raciocínio. O Instagram é uma coisa de momento, como foi o vídeo para o cinema, por exemplo. O vídeo veio para resolver um problema de tempo no cinema, mas não da qualidade. Tanto é que ele desapareceu, né? Era insuportável ver um vídeo artístico, né? Eu vi uma retrospectiva de vídeo-arte que eu quase morri de enjoo. Como foi o slide para a viagem? As pessoas faziam uma viagem para a Europa e depois te davam um banho de milhões de igrejas iguais, que era um tormento. Você ia visitar alguém que tinha feito uma viagem, você sabia que você ia dormir no sofá, porque iam te torpedear com slide. O Instagram é a mesma coisa. Eu acho que essa urgência que a gente vive, essa necessidade de registrar coisas que a gente sabe que não está vivendo, mas que é temporário. Daqui a pouco isso vai sumir com a mesma facilidade com que apareceu. E vão ficar só quem fotografa mesmo, de verdade. Ela falou, é interessante, a informação. Saber navegar, saber utilizar a informação. Quer dizer, eu sou elementar, mas trilhar, você pode trilhar. De repente, você escuta falar de um cineasta, não sei o quê, você trilha ele. Dele vai outra. Por exemplo, agora, o negócio de McLuhan, não sei se vocês sabem quem era McLuhan. McLuhan é uma pessoa muito interessante, canadense. Pesquisa ele. E o pior é que, às vezes, essas coisas são em outras línguas, então é difícil sempre ter tradução. Mas essa pequena caixa que é o laptop, sabendo, digamos, ensaiando saber, porque nós nunca sabemos, procurar, informações infinitas, não? Que ou perturbam ou podem preencher assim uma lacuna e abrir mundos pessoais, não? Você às vezes pode se adequar à coisa que você procura. É difícil explicar isso, mas eu acho que essa que você falou de informação, bom, é o que mais se tem hoje. Tem que saber lidar. E a gente se perde muitas vezes, mas eu acho que, bom, é o espírito de hoje. Então, na fotografia, obviamente, vai ter esse silêncio, mas vai ter ao redor todas as comparativas que a gente tem para se julgar com. Então, é difícil ter A grande coisa é não se perder dentro desse marasmo. Mas eu acho que as pessoas de hoje sabem lidar bem. Sabem lidar bem. Porque não sabem, é o mundo de vocês também, não? Isso que é o mundo de vocês. E tem muitas oportunidades. Mesmo em momentos... Quantas vezes o mundo não entrou em momentos tremendos? Por exemplo, dizem-se que a Primeira Guerra, humanitariamente, era infinitamente mais horrenda do que a Segunda. Então, a gente não usa hoje, não, mas se você vai atrás,
O mundo sempre teve essas coisas catastroficamente. Aguentou. Não sei até quando, mas é o mundo de vocês. Então, a velocidade é que vocês têm que, como guiar um carro, não? Sabe? Eu acho que sabem. A gente vê coisas surpreendentes surgindo até no Face. No Face vê coisa, porque as pessoas, eu acho, constroem no Face de acordo com o interesse dele. Eu tinha um neto trabalhando comigo um tempo. As coisas que ele pegava eram muito interessantes. Pensei, nossa, mas você guia a coisa. E as pessoas, parece que bom, é tudo feito. Você tem interesse assim, o dia depois você vai ter 3 coisas que têm a ver com tudo isso. Não? Então, pronto. Alô. Acho que é isso. Agora botando vocês um pouco na sinuca, né? Realmente, alguns dados que a Isabela colocou de informação em relação a concursos, mulheres, também foi a base um pouco da justificativa do próprio seminário em questão, né? Que 20% do acervo são mulheres e o inverso, nas escolas de fotografia, 80% são mulheres. Então, assim, tem uma lacuna aí, não bate, né? Se você for fechar uma conta, assim, o que está acontecendo. Então, a Amorim... Tomara, né? Tomara que aí o mundo vai ser um pouco melhor. Mas, assim, eu só queria gostaria de perguntar para cada uma de vocês, né? Amorim, um pouco da sua experiência em relação se teve ou não teve realmente real dificuldade, né, em colocar, em fazer seu trabalho enquanto linguagem mesmo, porque eu acho que o grande não é que se polemizou um pouco a discussão de gênero, que não é a discussão do gênero, mas sim o olhar e como a mulher pode melhorar o planeta com a sua linguagem, não a questão de ser mulher ou não, essa discussão de gênero, mas assim, essa questão da dificuldade, vocês 3, enquanto mulheres, de poder se colocar em frente ao trabalho de vocês e serem respeitadas. Eu acho que eu sempre fico um pouco assim, tímida a falar, porque eu não senti. Mas a coisa é a seguinte, eu acho que certas profissões não intimidam, não, como se dizia, se tivesse sido cientista, se tivesse sido bancária, talvez, se tivesse sido secretária. Agora, na fotografia, eu não senti nenhuma dificuldade de, por exemplo, na redação, mas é tudo igual, quer dizer. Porque, primeiro, esse negócio econômico, quem ganhava o quê? Bom, nem se tocava, nem se sabia, ninguém se... Não era isso a fundamental. Fundamental é que a gente estava toda na redação, não tinha, era todo um espaço, não tinha as coisas, era todo um espaço, a gente fumava, você entrava lá. Então, era mais solto e mais livre. E, de outra maneira, era menos solto e mais livre. A contradição é de tal tamanho que eu não sei muito falar sobre isso. Mas, por exemplo, a minha filha começou em 80 a trabalhar no Carandiru, 5 anos, fizeram um teatro no presídio, voltou nos anos 90. Eu estou comentando sempre, e no final do Carandiru, os últimos 2 anos, uma equipe de 4 pessoas, João Vaino, André Caramante, Sofia e eu, no Carandiru. Bom, mas não tinha a mínima distinção. Se você era mulher, não. Eu não sei, o Xingu também.
O índio sabe, a pessoa chega na aldeia, meia hora depois ele sabe quem você é, o que você trouxe e o que você não trouxe. Mulher e homem é a mesma coisa. Eu nunca senti diferença. Estou falando coisas específicas, digamos. Então, eu sou a pior pessoa para falar nisso. Tenho certeza que se tivesse sido cientista, aí sim, e outras profissões. Mas ser fotógrafo não ameaçava, porque era pouca gente, não ameaçava, então não houve esse negócio. Hã? O que era? Estrangeira. Mas pouco faz a gente, não era isso que, não foi por isso que nos pegava. Tinha pessoas daqui também. Vinha. Eu acho a coisa seguinte, o menos que se pensa nisso, o mais que se vai. Digamos, a lutar para, se comportar para, digamos. Agora, ir nessa tecla, pessoalmente, eu acho fora de moda, entende? Não, eu estou um pouco ruim nisso, mas a coisa é a seguinte, eu não acho, se você vê, por exemplo, os fotógrafos americanos, tem uma penca muito boa nos últimos décadas. Não vou mostrar agora. Não, eu acho assim, lutar, saber se posicionar, mas não ficar obcecado por isso. Então, eu acho, por exemplo, eu não vejo... Eu acho muito interessante ter isso como temas. Mas se fica batendo na tecla, não fica bom. Porque eu acho que hoje em dia, se a pessoa faz o trabalho bem feito, ninguém vai dizer, bom, é mulher. Ninguém. Agora, se faz o trabalho meio bem feito, tanto homem como mulher, qualquer editor vai dizer, escuta, vamos embora, não sei. Eu sempre também digo assim, o André Lott, que é um pintor muito famoso, que dava aulas e tal, eu fui falar a aluna dele. Então, ele era assim, zen, por exemplo. Se ele percebia, por exemplo, uma vez tinha uma mulher que fazia coisas absolutamente horrendas. Então ele fazia assim, ele é muito irônico, ele sentava e dizia assim, é o mistério, falava em francês, c'est le mystère. Depois todo mundo pensava, o que esse homem viu nisso? Depois de assim umas coisas, ele diz, o mistério do nada. Quer dizer, tem que haver, não estou falando de você, dessa questão da mulher, mas tem que ter uma certa severidade nas coisas. Senão, tudo vale. Porque se você é economista, tem que ter uma certa precisão, até nas artes. Eu não sei se estou sendo um pouco drástica, mas eu acho que você tem razão. Mas será que não é melhor compor um diálogo entre os fotógrafos, não, entre as pessoas, eu penso que a mistura das coisas, como o Darcy Ribeiro sempre dizia, a grandeza do Brasil, a miscigenação, é a mistura de raças. Então, homem, mulher, talvez nem contar demais quanto tem aqui, quanto tem ali,
porque são estatísticas mortas, verdadeiras, porém mais mortas. Então, o que acontece? Vamos fazer o nosso trabalho da maneira melhor feita. E eu aposto que se tem uma mulher que faz uma coisa muito bem feita e um homem que está ao lado que faz pior, que eu acho que ninguém vai dizer, não, vamos espolhar ele, porque as pessoas, editor não é burro, entende? Eu sou um pouco, mas eu entendo o que eu vou dizer, mas eu acho que se ficamos ainda nessa... A polarização faz com que você faça escolhas radicais e comece a separar o gênero, o politicamente correto, né? Então, por exemplo, quantas mulheres japonesas tem aqui nessa sala? Quantas japonesas são fotógrafas bem-sucedidas? Quantas japonesas foram assediadas? Você começa a fazer uma catalogação e uma setorização que você, de repente, não pode mais contar uma fábula, você não pode cantar uma música de carnaval. O politicamente correto, não existe coisa mais sectária do que o politicamente correto. Você não pode chamar a sua namorada de minha nega. Não tem coisa mais carinhosa que chamar de minha nega. É muito chato. Então, você se categoriza, você não entra num lugar que só tem fotógrafo porque você é mulher. É um absurdo isso, né? Eu, por exemplo, fui educada de um jeito que não tinha diferença nenhuma entre os meus irmãos e eu. A gente tinha que fazer tudo igual. Eu só descobri que eu era diferente do meu marido quando eu engravidei e fiquei com barriga e ele não. De verdade, eu só percebi que eu não era ele igual. A gente usava as mesmas camisas, as mesmas calças, não tinha essa diferença por causa de uma educação que a gente recebeu, de uma classe que precisava sair para trabalhar, precisava batalhar para se virar na escola. Acho que tem uma questão da educação aí que é fundamental e que jogam para a gente, depois, uma coisa que a gente não teve na formação, jogam para a gente resolver de um jeito polarizado, como é na política, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, que isso são armadilhas, inclusive do mercado, para você começar, por exemplo, o vegano e o vegetariano. É uma coisa radical, polarizada também. Quem gosta de cachorro, que maltrata cachorro na rua e adota cachorro, você não pode nem entrar no elevador, de repente, porque a sua categoria não pode frequentar aquele lugar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as armadilhas da polarização que nos levam a coisas radicais que não solucionam, elas nos afastam da questão e nos segregam. Acho isso perigosíssimo. E a gente precisa ouvir a Isabela. Para discutir as coisas que a gente está discutindo. A linguagem, ela também, não só o universo da imagem. Mas foi o que a gente fez aqui, sem falar no gênero. Eu acho que, assim, cada pessoa fala pela experiência pessoal que tem, né? E eu digo por mim, assim, que para mim é um fato que a gente vive numa sociedade machista, onde, sim, eu sinto que as mulheres sofrem muito mais violência do que os homens na rua ou em qualquer outro lugar. Então, se a gente traz isso para qualquer profissão, e no caso aqui, como foi perguntado para a fotografia, a gente também percebe algum tipo de diferença. E aí, assim, por exemplo, quando eu comecei a conhecer muitas mulheres fotógrafas, com a minha experiência com a Ive, eu comecei a ver uma coisa muito incomum, que era uma insegurança muito grande de ter certeza, de ter confiança no próprio trabalho e de conseguir mostrar esse trabalho para fora. Eu não estou dizendo que os homens não têm insegurança, com certeza todas as pessoas têm insegurança, mas foi incrível porque todas as mulheres que eu conheci nesse grupo e por aí, todas elas já sentiam ou já tinham sentido insegurança nesse sentido. E aí eu me pergunto de onde que vem essa insegurança, de onde que vem esse medo de confiar de que você é capaz de fazer aquilo e de que você, por exemplo, eu acho que os resultados dos prêmios, eles expressam muito um pouco disso, assim, os dois lados, de tanto de você
acreditar que você é capaz de você produzir e botar isso para fora, do que ter também mais mulheres nesses espaços. E aí eu achei interessante esse dado que você trouxe das escolas, porque tem muito isso de que algumas mulheres acabam indo muito para a parte, não sei se o teu dado era de professoras ou de alunas, mas tem muitas mulheres professoras de fotografia que acabam indo para esse lado, muito por conta dessa insegurança que vem de todo um peso que eu sinto de que você não é capaz de produzir, assim, você tem, para mim, assim, e muitos dos relatos que eu ouvi, você tem que provar o dobro de vezes de que você consegue fazer aquilo e de que você é boa o suficiente para aquilo. E eu acho que isso, talvez na época da Maureen não fosse uma coisa que fosse tão discutida e talvez não fosse tão falada assim, né? E hoje em dia a gente começa a perceber um monte de relato de mulheres que tiveram experiências em casa, que tiveram experiências em outros lugares, que um monte de mulher teve e um monte de mulher não teve. Então, e com certeza as pessoas que passaram por situações, seja de violência moral, violência física na rua, dentro de casa, acabam pensando de maneira diferente. Então, eu acho interessante a gente pensar sobre isso e ter esse evento aqui hoje que traz essas mulheres para dentro do museu, que traz essa exposição para dentro do museu. E é importante lembrar isso, você falou da segregação, que não é uma segregação, né? Que é uma coisa das mulheres se unirem para terem... e eu acho que, principalmente para mim, foi uma coisa muito de acreditar que é possível, de acreditar que eu consigo fazer, porque eu tinha que me provar sempre de que, não, eu consigo... Será que eu sou boa para me inscrever para tal coisa? Será que eu sou boa para participar daquilo? Então, essa união com outras mulheres que tinham esse sentimento, para mim, me fez acreditar que sim, que eu posso participar disso, que eu posso fazer aquilo. Até falar em público era uma coisa que eu até sou um pouco tímida e nervosa ainda, mas que eu estou tentando exercitar para aprender, assim. Então, acho legal a gente ter essa conversa aqui, tem visões que são um pouco diferentes, mas exatamente, legal. Eu acho que
E o homem já mudou também, né? Esse medo que você fala, que você sente, o homem sente também. Hoje ele já também não tem medo de mostrar esse medo e já nem é o machista da década de 60. Exatamente. Os fotógrafos que mostram, os fotógrafos homens que mostram o trabalho, eles têm as mesmas inseguranças e as mesmas timidez, o mesmo pavor de mostrar o trabalho para um curador que uma fotógrafa mulher, é igual. O que eu acho é que assim a gente está nessa polarização esquecendo do outro lado. A gente não precisa ir com unhas e dentes contra o outro gênero, porque entre um gênero e outro também apareceram gêneros intermediários, né? Hoje a gente também tem, se a gente for discutir polarizado, a gente esquece dos gêneros intermediários, né? Que se revelaram, então, também abrindo novos espaços e novas questões. Acho que isso é um perigo. Claro, o que você falou é absolutamente certo. Mas o que a gente está dizendo assim, que uma coisa é ter espaço de atuação e outra coisa é a violência. São duas coisas. Tem, por exemplo, tem sociedades como as andinas, tinha uma moça que foi embora, elas são matriarcais, elas que dominam, entende? Tem um monte de coisas. O africano tem coisas que absolutamente terríveis que aconteciam. Eu não estou dizendo, isso seria ridículo dizer isso. Agora, eu acho que há uma distinção enorme entre a violentação e a poder, com o seu conhecimento da profissão, fazer um caminho. Então, eu acho que isso, que a polarização, são duas coisas que eu acho que a mesma luta, a mesma fúria, e a mesma fúria é absolutamente certo naquilo que você falou agora, do estupramento, por exemplo. Essa é uma coisa, mas não vamos equilibrar tudo, não porque a mulher é estuprada, porque no sentido que ele não tem, fica menos apaixonado. Veja melhor que há uma diferença, menos passional, em saber que certas coisas são certas, outras diferentes, não? Porque, claro, o que você falou é absolutamente, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é menos, né? Enfim, mas é generacional a coisa. Alguém mais? Mas foi ótimo. Não, mas eu acho que é importante porque está tendo até uma discussão em relação... Tem 2 fotógrafos homens que passaram na convocatória e estão questionando por que 2 homens entraram na convocatória. Que absurdo é isso. Não é só de mulher, tanto é que eu estou aqui. Senão eu não podia vir aqui. Assim, a temática é o recorte do acervo às mulheres. Então, assim, a gente fez um recorte, um resgate, tem a exposição, tem as mulheres. Quem está palestrando são só mulheres, mas isso não impede de um homem vir escutar as mulheres falar. Porque assim, eu tenho que escutar o que elas têm para falar, porque isso vai melhorar a qualidade do meu trabalho. Porque se eu não der ouvido para as mulheres e as mulheres não derem ouvido aos homens, a gente vai ficar 2 times, vocês lá, a gente cá, e a gente só vai ficar brigando. E a proposta aqui é a contrária, a gente está colocando uma sensibilidade e um resgate dessa sensibilidade e dessa visão em relação à fotografia e à humanidade, né, do que apenas uma discussão de gênero. Eu acho que a temática está muito acima disso. A gente está falando do olhar feminino, a visão feminina na fotografia. É isso, assim. E por que tem poucas mulheres se projetando?
E cadê elas? Cadê vocês? A gente está dando espaço para vocês. E assim, para vocês... A gente está colocando a discussão para esse espaço acontecer, para ver uma reflexão de vocês, mulheres, porque assim, esse mundo só vai ser melhor a partir do momento que a mulher estiver no poder. Mas ele tem. Há muito tempo. Peraí, deixa eu falar uma coisa. A gente tem que acabar com esse complexo de cachorro. É isso. É complexo de cachorro. Não tem mais isso. A mulher já chegou, já conquistou. Isso. Que ela tem que entender agora é como é que ela vai agenciar Isso. as questões dela, o espaço dela, a maternidade, porque ela ainda é a mãe, ela ainda Pare. está na maternidade. Então, como é que ela vai agenciar isso? Mas eu acho que chegamos. Por isso que eu Angela. acho que essa questão da polarização, ela tende a mascarar uma coisa que já está estabelecida, né? Não tem uma discussão a ser feita. Não defendendo, mas eu acho que o Maurício, quando falou nós estamos dando a oportunidade, enquanto produtores e organizadores desse evento, né? Mas bom. Mas aí ele falou. Ih, toma. Se você acha bom você vai achar bom ser homem ou mulher. Exato. E inclusive esse negócio que você vê uma fotografia feita por mulher também, eu não acredito de jeito nenhum. Não existe. Esses concursos aí, eles são candidatos com nome ou com números? Alguns não têm identificação. O primeiro não tem. Identificação, como é que você vai saber? Não tem identificação. É homem, mulher, é trans, o que seja. Não tem identificação. Na verdade, se a gente fosse levar essa discussão a sério, os prêmios têm uma tendência a premiar um tipo de fotografia. Essa fotografia contemporânea, aí é outra discussão. De gênero também. A minha intenção não era discordar de ninguém, porque eu concordo também com a Maureen, concordo com essa questão de rótulo, com essa questão de polaridade. Mas existe uma questão. Eu fui fazer um mestrado em fotojornalismo em Londres. E lá eu me identifiquei muito pouco com a temática deles, porque eu percebi que o fotojornalismo mundial, saindo aqui da América Latina, ele é focado na guerra, quase que exclusivamente no Oriente Médio. Então, a temática é muito masculina. Tem aquele prêmio Tim Harrington, né? É o fato, é o mundo, com certeza. Aí eu acho que quando a mulher abre espaço para ela, abre também espaço para essa visão feminina de mundo, mais suave, mais sutil, com outras temáticas relacionadas a crianças, a família. Não que o homem seja um insensível, que não liga para isso, que só está pensando em guerra, em dinheiro, não. Mas a mulher tem uma sensibilidade maior. Então, essa questão. Isso é outro estereótipo, é preciso tomar cuidado. Também, é verdade. Mas eu estou falando assim... Não, como assim? Eu não vi sua foto. Não. Nem olhei sua foto, né, também para dizer que eu ia achar feminina ou masculina. Não sei, é uma opinião só que eu estou jogando aqui, mas também a gente já está bem no final, né? Negativo poder falar isso,
Mas tem, por exemplo, eu conheço uma mulher que ficou 10 anos numa instituição fazendo estudo de fotografia de guerra e fez um livro extraordinário. Bom, mas isso revela o quê? Que realmente o mundo bélico quer dizer, isso eu acho que já não tem a ver com masculino e feminino. É a condição do mundo. Então, as grandes fotografias... E uma coisa interessante, que eu acho importante mencionar. Se você vê fotografias, por exemplo, no Oriente Médio e essa coisa toda, você vai ver, o crédito vai ser uma pessoa árabe. Não, eu acho muito importante. Muito importante. Não, mas o importante é que antes éramos nós que íamos lá revelar, e tem grandes fotógrafos, não digo nada, mas o interesse é que agora são eles revelando deles, o mundo deles, entende? Então, para mim é muito mais importante esse fato que se uma mulher, ou se um homem, ou se um anão, ou se um gigante, entende? 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 Eles com eles. Eu acho que esse é um ganho racial, entende? O outro é... Não, se você quisesse ser fotógrafo de guerra, você faria. Mas você não quer. Tudo bem, mas então acha. Tem revistas, tem coisas, tem fotografia. Olha, a Camila Bucha é uma mulher que gosta de fazer fotos de casamento. Ela e outras fazem fotos artísticas, não aquela coisa, sempre aqueles álbuns que custam uma fortuna e sempre igual. Fazem coisas antes, depois e durante. Abriram, e olha que é caro, e abriram mercados. Eu conheço 2 ou 3 pessoas. Tem homens e tem mulheres. É um campo perfeito, porque não há aquela besteira de fazer. Não. Acompanham, faz tudo e faz uma história muito bonita. É um campo que você poderia, aqui não sei se tem, lançar isso, entende? Porque o problema é que tem que também garimpar para achar, entende? Mas pode fazer, quem falou que não? Mas faça se quiser. É complicado. Bom, eu acho que até nosso horário já está encerrando. Queria agradecer a presença de todo mundo. Amanhã a gente continua com as palestras do 2º dia, com a Milena Costa e a Ângela Magalhães. E queria agradecer também Maureen, Roseli. Palmas. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Espero que volte mais vezes. Roseli, muito obrigada também pelo dia. E Isabela Lanave também trazendo a sua experiência. Obrigada pela presença. E a todos. Obrigada, gente. Até amanhã.